Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Ficando fora do Z4, dá para olhar para uma vaga na Sul-Americana, o que seria fantástico porque aí a gente está falando de calendário. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem, então teria apenas o brasileiro. Tendo a Sul-Americana, beleza, você tem uma competição continental, você tem um calendário para disputar, você tem uma possibilidade de título que bateu na trave de novo, né, por 2 anos seguidos. Pode ser que o Corinthians conquiste mais uma vez, lindo. A Libertadores, ela matematicamente ainda é possível, eu já vou falar para você sobre isso, ela também interfere em outras coisas, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma competição mais valorizada e que automaticamente dá a vaga na Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians tem muito mais calendário ainda. Porém, é bom dizer que quando falamos Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores. Fase de grupos, esqueçam. Aí a gente está falando dos 4 ou 6 primeiros colocados, dependendo do que acontecer, e no mínimo hoje, né, o quarto colocado, por exemplo, tem 56 pontos. O Corinthians tem 39, gente. Perdão, 38. O Corinthians tem 38 pontos. Então, assim, eu sou ruim de conta, tá? Mas vamos lá. São 16 pontos que separam o Corinthians do 6º colocado, que é o São Paulo. Então, não. Fase de grupos não é uma realidade. Quando a gente fala em Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores, que é um termo que a gente meio que utiliza, né? Das primeiras fases, as fases eliminatórias. E isso é legal, mas é um problema também. Porque você tem 2 fases eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Então, você já tem 2 decisões. Em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, da pré-temporada, em que as coisas ainda estão se acomodando, provavelmente de um novo trabalho técnico que vai estar rolando, e você já tem 2 decisões. E se você cai ali, ok, você garantiu a tua vaga na Copa do Brasil, mas você continua sem calendário. Então, claro que o Corinthians não vai dosar isso, ele vai tentar chegar no máximo número de pontos possíveis, mas é importante saber que quando a gente está falando em Libertadores, estamos falando em pré, e a pré ela pode terminar com a competição para o time antes mesmo de começar, tá? É importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Tem a possibilidade. Por quê? Porque, assim, os brasileiros estão envolvidos nas Copas nesse momento. Cruzeiro com o Lanús na Sul-Americana. O Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores. Caso de Botafogo na Libertadores, de Flamengo na Copa do Brasil, e já abriu 3-1 no jogo de ida, e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, nós estamos falando de um G9 para a Libertadores. Sim, estamos falando de 9 vagas via Campeonato Brasileiro, sendo 6 delas diretas para a fase de grupos e outras 3 para pré-Libertadores, 7º, 8º e o 9º. Sendo G9, por quê? Porque aí o Cruzeiro, que hoje, inclusive, é o 8º colocado, por exemplo, né? Claro, mantendo essas posições aqui, tá? O Cruzeiro hoje, que é o 8º colocado, por exemplo, ele abriria mais uma vaga, porque ele teria a sua vaga garantida na Libertadores do ano que vem, via Sul-Americana, e ele abriria mais uma vaga. Então, o 9º colocado hoje, que seria o Vasco da Gama, estaria indo para a pré-Libertadores. O Vasco hoje tem 43 pontos, o Corinthians 38. Aí nós estamos falando de 5 pontinhos. Tem muita coisa para desenrolar até o final da competição, mas hoje nós entramos numa seara totalmente possível, pelo desempenho do Corinthians, pelo momento do time, por uma reta final em que as coisas estão se acomodando, tem clube caindo, tem clube subindo. Então, é possível sim, dá para sonhar sim. Vai ser legal, por tudo isso que eu falei, mas aí cai numa pré, daqui a pouco, não sei, mas que a Libertadores muda tudo, especialmente por dar a vaga na Copa do Brasil. E aí tem outra coisa, né? O Corinthians ganha mais chances, né? Porque ele consegue a classificação para uma fase de grupos. Aí ele entra na fase de grupos, ele passa pelas. Aí ele fica em terceiro na fase de grupos e não se classifica para as oitavas de final. Ele vai para a Sul-Americana. Então, assim, ele ganha mais possibilidades. Chegando numa pré-Libertadores, você pode entrar na fase de grupos, você pode daqui a pouco seguir oitavas e seguir a sua vida na Libertadores. Se você for eliminado, tem a Sul-Americana, você vai disputar a Copa do Brasil. Então, são mais possibilidades. É óbvio, o Corinthians vai tentar fazer o máximo que ele conseguir
e o horizonte já mudou bastante. Acho que essa é a principal notícia em termos de desempenho, em termos de performance, expectativa, tudo isso mudou. Inclusive o clima do pós-jogo, né? Estamos aqui também falando sobre o day after, depois de uma vitória no derby. Com, obviamente, muita festa, muita tranquilidade. Ramon e Emiliano Dias foram para a entrevista de uma forma muito mais leve, eles confiam no trabalho, revelaram que recusaram uma proposta, né, da seleção da Arábia Saudita, que era a proposta da vida dos dois. Claro, nesse momento eles estão sentindo a pressão, estão sensibilizando também o torcedor por conta disso. Até onde eu sei, isso não vai fazer a menor diferença na permanência ou não deles. As reclamações e o descontentamento do elenco seguem com o trabalho dos dois, mas o que acontece nesse momento? A vitória não é que ela mascara, não é que o resultado mascara tudo, ou um ambiente que não está legal, mas ele ameniza, né? Porque o jogador ele também defende aquilo que é a própria honra. O fato de jogar no Corinthians, de querer dar certo, de agradar o torcedor, poxa vida, de representar o clube. Então eles não estão pensando, quando a gente fala assim, pô, jogador não derruba técnico, às vezes o que acontece, como muitas vezes a gente já viu, é o jogador não comprar mais a ideia do treinador, é você ter uma displicência maior dentro do campo, porque isso acaba interferindo. E não é o que a gente está vendo, porque esses jogadores, apesar de, e eu continuo com essa informação de bastidor de que muitos ali não estão comprando mais a do Ramon, mas eles estão jogando por eles, pelo clube, para colocar o clube numa condição legal, e independentemente do que vai acontecer com o técnico, a temporada está terminando, então a definição vai acontecer ao final do ano. Pode ser que o Augusto chegue e pense assim, não, eu acho que eu vou renovar com o Ramon, ou continuar, porque ele tem contrato até o fim do ano que vem, pode ser, mas não é uma tendência. Não é uma tendência. Existem outras possibilidades que o Corinthians está aventando, exatamente porque em momentos decisivos o Ramon se mostrou um técnico insuficiente para comandar uma nave como o Corinthians. Esse é o conceito, esse é o pensamento do Corinthians nesse momento do que está acontecendo. Mas os jogadores muito mais leves, né? O próprio Hugo, o Mateuzinho, o Yuri Alberto, o André Ramalho, os caras falando do momento que estão vivendo, né? Da reversão, depois das eliminações, né? Você ter um clássico desse pela frente, conseguir uma vitória. Pô, muda tudo, gente, muda tudo e dá um gás agora para essa reta final. Vem aí o Vitória, que também está fazendo uma campanha muito boa, que virou um inimigo direto, né? Que tem 39 pontos nesse momento, que inclusive está dentro da vaga da Sul-Americana. Hoje é G12, né? Em termos de Sula, né? Pode ser que seja G14, mas a gente está falando primeiro de um G12 e confronto direto. Corinthians vencendo o Vitória fora de casa, passa o Vitória, passa Grêmio, passa até, chega no Atlético Mineiro e iguala em número de vitórias, aí vai depender do saldo aí. Porque o Galo acho que tem um jogo a menos, né? Contra o Atlético Paranaense. Não jogou nessa rodada ainda e ainda tem um jogo a menos. Então ele tem 2 jogos a menos nesse momento. Mas aí já começa a olhar, né, para a parte de cima da tabela. Vamos de 2 informações finais aqui sobre jogadores do Corinthians. Falei do Hugo Souza, né, na entrevista, que ele estava leve, falou sobre a negociação, falou sobre querer estar aqui, que quer jogar no Corinthians e que quer que isso tudo se resolva. 30 de novembro, tá chegando a hora, hein? É o prazo limite aí para acertar a compra do goleiro. O presidente Augusto Melo participou de um podcast da Corinthians TV, e chegou a citar jogo sujo do Flamengo, né? Que o Flamengo, e a gente viu isso, né, cara? Durante as semifinais ali, que os dois se enfrentaram, a gente viu o tom debochado, irônico do vice de futebol Marcos Braz, dizendo que não, vão ter que pagar os 500 mil. Eu queria até mais amistosos aí para ganhar mais 500 mil, porque eles, obviamente, negociaram o Hugo por um valor muito abaixo de mercado e não imaginavam, talvez, né, que o Hugo fosse dar tão certo. Então, como está previsto em contrato esses valores abaixo do mercado, eles estão tentando ganhar de toda maneira, né? E também tem a ver com o jogo psicológico. Acho que o Hugo sentiu um pouco também, e não tem como ser diferente, é muito difícil, né? Você está envolvido no meio dos 2 maiores clubes do Brasil, e os caras, né, de parte a parte lá, negociando a tua compra. A situação não mudou. O Corinthians sinalizou a notificação da opção de compra do jeito que estava em contrato, parcelado com 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 26, os 800 mil euros que tem que pagar. Só que o Flamengo resolveu não aceitar as garantias bancárias, né? O tal do fiador. E agora o Corinthians está buscando outra empresa, vai apresentar, e, enfim, e se não vai pagar à vista. Não existe a chance de perder o Hugo. Mas e o transfer ban, Chico?
Foi outro assunto abordado nesse podcast. O presidente disse que isso vai ser resolvido nos próximos dias ou até nas próximas horas. Porque é aquilo que eu falei para vocês também nos outros vídeos e lives. O Transfer Ban, ele só te impede de registrar jogadores, ele não te impede de comprar. Você pode comprar o Messi, você só não vai poder registrar. Tá, Chico, mas então não adianta nada. Sim, só que isso só vale para efeito de janela. Enquanto a janela está fechada, não faz nenhum sentido. Agora, a janela abriu, e aí você tá com o Hugo Souza comprado, você quer registrar? Você não pode. E aí o que você precisa fazer? Você precisa pagar a dívida, porque aí pagando a dívida, derruba o Transfer Ban. Então, até essa janela ser aberta, lá em janeiro, é óbvio que isso vai ser resolvido, e o próprio Augusto já confirmou isso. Então, assim, eu realmente assim, não consigo acreditar que seja algo diferente disso. Não, mas o Corinthians já se atrapalhou em outros momentos e tal. Não existe isso, gente. Porque o clube vai precisar contratar, não é só o Hugo Souza, vai precisar contratar outros jogadores, vai ter que registrar outros atletas. Não tem como conviver com o Transfer Ban. E a gente está falando de uma dívida de 7 milhões, não de 80 milhões, não de 100 milhões. E se fosse 80 ou 100, o Corinthians ia dar um jeito de pagar, porque você precisa contratar jogadores, né? Faz parte da tua receita, ou da tua despesa, né? Você pega a receita para poder despender nisso, não tem como. Então, fiquem tranquilos, isso vai ser resolvido, o Hugo vai ser comprado e isso está tudo certo. O Corinthians continua negociando com o técnico Luiz Castro, mas é para 2025. O valor que ele pediu de salário é um valor de 3 milhões de reais. O Luiz Castro está pedindo no Corinthians, está pedindo para o Corinthians, praticamente o mesmo salário que ele ganhava na Arábia, onde ele deixou lá o futebol árabe já, ele havia deixado o Botafogo para comandar o Al Nassr lá na Arábia, e agora, né, volta a ficar desempregado, essa é a verdade, porque ele está de férias na Bahia. Esse foi o pedido, não quer dizer que o Corinthians vai aceitar, não quer dizer que assim vai fechar também, porque eu tomei o cuidado de falar com meu amigo Bernardo Gentili, que eu trabalhei com ele no UOL há muito tempo, e ele era o repórter que cobriu o Botafogo por muitos anos lá. E hoje acho que ele tem um canal no YouTube, não sei se é Fogão Net, alguma coisa assim. E eu fui perguntar para ele, porque eu falei, pô, o cara tá pedindo 3 milhões, né? Eu fiquei curioso para saber quanto que ele ganhava no Botafogo. E no Botafogo, ele ganhava 1 milhão de reais por mês e 500 mil reais era para a comissão técnica. Então, o pacote Luiz Castro no Botafogo custava 1,5 milhão. Informação do Bernardo para mim. E, aliás, ele me agradeceu pela vitória de ontem, né? Botafoguense ele me agradeceu pela vitória de ontem, né? E, então, assim, a passagem dele pro futebol árabe, né, fez ele aumentar um pouco aí o seu valor, né, de pedida. Eu já imaginava que era isso, porque uma fonte havia me dito que não ia me falar o salário que estava sendo discutido, que ele estava pedindo, mas ela falou, Samir, eu posso dizer o seguinte, é praticamente o dobro, quase o dobro do que o Ramon Dias ganha. E aí eu fui apurar o pacote Ramon Dias Emiliano, custa 1.600.000, né, no Corinthians. Então, 1,5 milhão, 1.600.000. Então, fechou. O que o Luiz Castro tem pedido é 3 milhões de reais por mês. O Corinthians está oferecendo menos. Se você perguntar para mim quanto o Corinthians está oferecendo, eu não sei, eu sei que é menos. Você é louco, é muito dinheiro para um técnico. Agora, até outro dia tinha muita gente falando que a gente tem que buscar um técnico medalhão. Ele é um técnico medalhão? Eu acho que não é um medalhão, mas é um bom técnico, né, que quase, né, levou o Botafogo ao título. Então, 3 milhões por mês, que o Corinthians ouviu, né, de pedida aí do técnico Luiz Castro, e o presidente não vai confirmar, ninguém vai confirmar isso, mas eu estou falando para vocês algo que é na temperatura certa, tanto que quando na sexta-feira trouxeram a informação que o Ramon tinha caído e o Luiz Castro estava contratado, eu não fui na onda, é verdade isso, não, eu vim com a minha informação. A minha informação é que ele foi oferecido, entendeu? Oferecido. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos achar a temperatura certa e a informação de verdade. E a informação é essa. Ele foi oferecido por 3 milhões de reais por mês
e o Corinthians está tentando baixar o preço. Eu descobri o valor do salário. Agora é ver se o Corinthians vai querer para 2025 pagar 3 milhões de reais por um técnico. O salário do Mano era alto também. Todos os salários são altos, né? Claro que esse é um pouquinho mais elevado. E o Ramon Dias, o Corinthians não quer permanecer com ele. Mas existe uma chance dele ficar, e eu expliquei isso no blend de informações. Qual a chance do Ramon ficar? O Corinthians não acertar com ninguém. Poxa, mas é isso. É isso. Porque assim, ninguém fala assim, ó, o Ramon de jeito nenhum. Depois da vitória ontem, né, o Fabinho gosta do trabalho do Ramon e do Emiliano. E se depender do Fabinho Soldado, o Ramon e o Emiliano ficam pro ano que vem, entendeu? Mas é claro que o Augusto não gosta muito do trabalho do Ramon, alguns pares ali do Augusto, e o Corinthians, né, pode ainda convencer o Luiz Castro a receber 2,5 milhões, 2 milhões por mês, a gente não sabe. Oxe, é o Tele Santana, esse Luiz Castro é um fanfarrão mais caro que o Jorge Jesus, 3 milhões por mês, ele tem a obrigação de trazer títulos pro Corinthians. Cara, eu não acho assim que o... Ninguém é também, né? Mas eu não creio que o Luiz Castro seja uma certeza, entendeu? Não creio nisso. Ele vem pagando 3 milhões por mês, é uma garantia de títulos. Tinha uma época que a gente pegou, né? Os mais jovens não, mas você contratava o Luxemburgo, era garantia de título. Era ou não era? Tinha uma época que era, entendeu? Você contratava o Luxemburgo, pelo menos um paulista tu levava. Né? Lógico que isso acabou, né? Faz tempo, já há muito tempo. Mas tinha uma época que era o seguinte, meu irmão, tanto que ele tá no Corinthians, ele tá no Palmeiras, foi campeão, 94, 95, 96, aí 98 vai pro Corinthians, bate campeão, depois ele volta pro Corinthians, que é 2001, não sei, é campeão, 2003 ele é campeão no Cruzeiro, depois 2004 ele é campeão no Santos, aí depois acho que ele voltou pro Santos, enfim, apesar que acabou rápido isso. Mas tinha uma época que o Luxemburgo era certeza de títulos. O Luiz Paulo Carvalho, eu lembro dessa época. Você contratava o Luxemburgo, era um medalhão. Era como se estivesse contratando um camisa 10. Agora nós vamos ser campeão. Entendeu? Agora nós vamos ser campeão. Porque ele fazia muito, né? Ele montava bons times e os caras iam com ele. Por exemplo, já estou velhinho na profissão e eu cobri o Santos quando o Santos contratou o Zé Roberto. O São Paulo estava tudo acertado com o Zé Roberto, mas ele preferiu ir para o Santos por causa do Luxemburgo. Vem para cá, eu vou fazer você um atacante aqui, você vai jogar no... E o Luxemburgo deu a camisa 10 para ele, e ele jogou como segundo atacante lá, entendeu? Então, assim, os jogadores queriam trabalhar com ele. Aí, quando você trazia o Luxemburgo, você conseguia trazer um pacote aí de alguns atletas interessantes. Agora, o Luiz Castro, 3 milhões por mês, não é uma certeza de título, entendeu? O Luiz Castro é uma incógnita. É professor. Você só gosta de criticar, entendeu? Vocês não gostam do Garro, vocês só gostam de criticar. Vocês não gostam do Chamatines, vocês não gostam. Então por que não tenta o Sampaoli? Esse é um nome que eu gosto muito, mas o nosso querido Augusto não teve coragem de contratar o Sampaoli, que foi oferecido ao Corinthians antes da chegada do Ramon Dias. Ele foi oferecido. Gente, o Corinthians está tentando, né, baixar essa pedida aí do Luiz Castro, e lembrando que isso é pro ano que vem. O plano do Corinthians é manter Ramon Dias até o final do ano, até porque eu já trouxe também, que foi uma informação exclusiva, que o Luiz Castro havia sido oferecido, mas era para 2025, não era para o ano de 2024. Então, a ideia do Corinthians é manter o Ramon, e para manter o Ramon tem que ter resultado. Então, meu amigo, ontem todo mundo colocou as mãos para o alto. Teve até uma reunião, tipo um pacto lá, não podemos perder o clássico, porque o Corinthians não ia ter o que fazer, velho. O Corinthians ia ter que demitir o Ramon Dias. Se o Luiz Castro não aceitasse assumir agora, o Corinthians ia ter que buscar outro técnico. E buscar outro técnico, como é que você vai depois mandar embora esse técnico? É uma loucura. É uma loucura. Então a vitória de ontem, ela foi muito importante dentro e fora de campo, né, velho? Salve, salve, nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né?
Ramon Dias está muito pressionado no comando técnico do Corinthians, não é confirmado para 2025 e o Luiz Castro pediu um salário aí de 3 milhões de reais por mês para fechar com o Corinthians. Já deixa aqui a sua opinião, seu comentário, se você concorda em o Corinthians gastar aí 3 milhões por mês para ter o técnico português, ou vale a pena ficar com o Ramon Dias. Mas é de certo que a diretoria não confirmou ele para a próxima temporada. Ganhou uma sobrevida na vitória contra o Palmeiras, é verdade. Saiu da 18ª para a 13ª posição. Deu uma pulada boa aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E pode sonhar agora até com a Libertadores da América, porque pode se transformar num G6, num G9. O Corinthians tem possibilidade de alcançar aí na pontuação o Atlético Mineiro, entre outros times que estão ali, o Bahia, por exemplo, que perdeu para o São Paulo, né? O Corinthians pode chegar aí no Bahia e também no Atlético Mineiro, tirar essa diferença e chegar numa pré-Libertadores. Corinthians que estava prestes a cair, uma vitória no derby, levantou a moral absoluta do time e agora o Corinthians faz as contas para quem sabe chegar numa pré-Libertadores. Que também tem a Sul-Americana, é verdade, a partir da 12ª posição, o Corinthians pode se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025. De certo que a agenda do Corinthians em 2025 está comprometida. O Corinthians não está confirmado na Copa do Brasil do ano que vem e tem que lutar, se esforçar para chegar numa pré-Libertadores que garante a vaga para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Mas será que o Ramon Dias vai estar aí no ano que vem? Deixa seu comentário, a sua opinião. Quem você queria que treinasse Corinthians na próxima temporada, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês, o amigo de vocês, a família de vocês, tá bom? Tamo junto, fiel. Forte abraço.